Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que tem gente que fica rica e outras pessoas com a mesma inteligência não conseguem? Pois é, hoje a gente vai fundo em a psicologia financeira do Morgan Housel. Mas não é só para entender a teoria não. O plano aqui é sair com atitudes práticas, coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo. Olha só essa frase do Napoleão que está no livro. Gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não têm ideia do que fazer. Cara, isso aqui resume tudo. O sucesso financeiro, no fim das contas, não está no seu QI, está na sua calma, na sua atitude quando o mundo parece estar desabando. É muito mais sobre comportamento do que sobre ser um gênio da matemática. E para provar esse ponto, o livro traz duas histórias que parecem inacreditáveis. Pensa bem, de um lado, a gente tem o Ronald Read, um faxineiro, simples, paciente, que morreu milionário com 8 milhões de dólares na conta. Do outro lado, Richard Fusconi. O cara era o oposto, executivo, PhD de Harvard, o topo da cadeia alimentar financeira, e ele faliu. Como assim? Como é que o faxineiro vence o gênio de Harvard? A resposta está exatamente aqui. É que o sucesso com dinheiro não é uma ciência exata daquelas de laboratório. É uma habilidade tipo andar de bicicleta. Não adianta ler 1000 livros sobre equilíbrio, você tem que subir e pedalar. O seu comportamento, o que você faz, importa infinitamente mais do que a sua planilha de Excel super complexa. O faxineiro soube pedalar o dinheiro dele. O executivo, por mais que soubesse toda a teoria, caiu. Então bora lá. A gente vai passar por 5 paradas nessa nossa conversa. Primeiro, entender essa grande virada. Depois, vamos falar sobre a riqueza que a gente não vê. Daí, o preço real do sucesso. O maior dividendo de todos, a liberdade. E para fechar com chave de ouro, um guia prático para a gente aplicar tudo isso. Combinado? Beleza. Começando pela grande virada. Vamos entender essa história do faxineiro milionário e do executivo falido. E a primeira peça desse quebra-cabeça, o primeiro grande segredo, é este aqui. A verdadeira riqueza é aquilo que a gente não vê. Essa frase do Joseph Heller é: uau! Eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter: o suficiente. Entender o que é suficiente para você talvez seja a skill financeira mais importante de todas. Sério, porque se você não sabe qual é a sua linha de chegada, você corre para sempre. É uma corrida sem fim que destrói até os mais ricos. Olha só esses caras. Rajat Gupta, o chefão da McKinsey, com 100 milhões de dólares no bolso. Já era para a vida toda, certo? Errado. Ele arriscou tudo, reputação, liberdade, para tentar virar bilionário. E o Bernie Madoff? O negócio dele já era gigante, multimilionário e legítimo, mas não era suficiente. Ele precisava de mais. A lição aqui é brutal de tão simples. Arriscar o que você tem e precisa por algo que você não tem e nem precisa é a definição de loucura. Isso nos leva a uma distinção fundamental: riqueza versus fortuna. Pensa assim. Riqueza é o carro na garagem, a foto da viagem no Instagram. É o que a gente vê, é o dinheiro que já foi gasto. Agora, a fortuna, essa é invisível. É o dinheiro que você não gastou. São os investimentos que estão lá, quietinhos, rendendo. A riqueza impressiona os outros. A fortuna te dá liberdade. E aqui tem uma virada de chave mental muito importante. Ficar rico e continuar rico são dois jogos completamente diferentes. Para ficar rico, você precisa de otimismo, de peito aberto para o risco. Mas para continuar rico, aí a conversa muda. Você precisa de humildade e até um tiquinho de paranoia, sabe? Aquela vozinha que diz: calma, isso pode dar errado. Sobreviver no jogo por muito tempo é mais importante do que ter os maiores ganhos em um ano só. Beleza, vamos para a próxima parte. O preço real do sucesso. Porque sim, tudo na vida tem um preço. E no mundo dos investimentos, esse preço existe, mas ele não é o que a maioria das pessoas pensa. O mercado financeiro tem um segredinho chamado caudas. É um nome esquisito, mas a ideia é simples. A maior parte dos resultados vem de uma minoria de eventos. Pega o índice Russell 3000 como exemplo. Olha que loucura! 40% das empresas deram um prejuízo gigantesco, mas apenas 7% das empresas tiveram um desempenho tão espetacular que elas sozinhas cobriram todas as perdas e ainda geraram todo o lucro do índice. O que isso quer dizer? Que você não precisa acertar sempre. Na verdade, você pode errar bastante e ainda assim se dar muito bem, desde que seus acertos sejam gigantes. E o ingrediente secreto para pegar essas caudas gigantes é um só:
tempo. Pensa no Warren Buffett. Todo mundo acha que ele é um gênio porque escolhe as melhores ações. E ele é. Mas o superpoder dele de verdade é o tempo. Ele investe desde criança. E para você ter uma ideia dos mais de 80 e poucos bilhões que ele tem, 81,5 bilhões foram ganhos depois dos 65 anos de idade. É o poder dos juros compostos trabalhando por décadas. O segredo não é acertar a hora de entrar e sair, é ficar o máximo de tempo possível. Então tá, se o segredo é tempo, qual é o preço que a gente paga para ficar no jogo? Não é em dinheiro. O preço é pago com o estômago. É pago com volatilidade, com medo, com dúvida, com incerteza, com arrependimento. Pensa assim, a queda do mercado não é uma multa por você ter feito algo errado. É o ingresso do parque de diversões. É a taxa que você paga para poder brincar nos brinquedos que dão os maiores retornos lá na frente. E para conseguir pagar esse ingresso todo mês, todo ano, sem desistir, você não precisa ser um robô, um ser super racional. Você só precisa ser razoável. Qual a diferença? Ser racional é tentar criar o plano matematicamente perfeito, lindo no papel, mas frágil na vida real. Ser razoável é criar um plano que seja bom o suficiente e que você sabe que consegue seguir mesmo quando o bicho pegar. É sobre sustentabilidade, não sobre perfeição. Ok, a gente já entendeu como o jogo funciona, como construir e manter a fortuna, mas para quê? Qual é o ponto final? Para que juntar dinheiro? E a resposta do livro é linda e talvez surpreendente. Não é para ter um carrão. O maior dividendo que o dinheiro pode te pagar é este aqui. A capacidade de fazer o que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, pelo tempo que você quiser. É usar o dinheiro não para comprar coisas, mas para comprar o controle sobre o seu próprio tempo. É poder acordar e pensar, o que eu quero fazer hoje? Essa autonomia, isso não tem preço, é a verdadeira riqueza. E isso não é papo de autoajuda não, é ciência. Tem uma pesquisa de um psicólogo, Angus Campbell, que descobriu uma coisa fantástica. Ele viu que, acima do seu salário, do tamanho da sua casa ou do prestígio da sua profissão, o indicador número 1 de felicidade é a sensação de que você está no controle da sua própria vida. É simples assim. O dinheiro se torna uma ferramenta para a felicidade quando ele te dá esse controle. Muito bem, chegamos na parte mais importante. Como é que a gente pega tudo isso e aplica na vida real, hoje? Vamos lá, para o nosso guia de atitudes práticas. Bora resumir o plano de ação em 5 atitudes. Primeira, defina o seu suficiente. Descubra qual é a sua linha de chegada para não cair na armadilha da ganância sem fim. Segunda, encare a volatilidade como uma taxa. É o preço do ingresso, lembra? Não é uma multa. Terceira, use seu dinheiro para comprar controle sobre seu tempo. Esse é o objetivo final, a verdadeira riqueza. Quarta, e essa é crucial, tenha sempre uma margem de erro. As coisas vão dar errado. O seu plano precisa aguentar o tranco. E finalmente a quinta, seja razoável, não perfeitamente racional. O melhor plano é aquele que você consegue seguir de verdade, na alegria e na tristeza. E para a gente fechar, quero deixar uma pulga atrás da sua orelha. Os seus sonhos, seus objetivos financeiros de hoje, você acha mesmo que eles serão os mesmos daqui a 10 anos? Pensa em quem você era 10 anos atrás. Você queria as mesmas coisas? Pois é, a gente muda. E o maior erro é fazer planos financeiros rígidos, achando que o nosso eu do futuro vai ser igualzinho ao de hoje. Então, a pergunta final é, o que você está fazendo para planejar para essa mudança inevitável? Porque talvez, só talvez, a maior habilidade financeira de todas seja construir uma vida que te dê flexibilidade para mudar de ideia.